Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta quinta-feira no ar, na Band TV, canal 10, ou também no band.com.br/RS, com muitas informações, repercussão completa dos jogos da dupla Grenal pelo Gauchão e também pela Copa do Brasil ontem à noite. Vamos à Central Band do Esporte, lá está atento Simon Bianchini, o seu primeiro destaque. Simon, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois então, após já jogar ontem o Grêmio pelo Campeonato Gaúcho, o Inter pela Copa do Brasil, a dupla Grenal já volta a campo nesse final de semana. O Inter, no sábado, 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio, com promoção para 5 mil primeiras coloradas que chegarem ao estádio Beira-Rio vão poder entrar de graça. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essa promoção. 7 da noite contra o São Paulo de Rio Grande. O Inter tentando voltar à zona de classificação do Campeonato Gaúcho. Já o Grêmio joga domingo contra o Veranópolis na Arena. Grêmio sem Miller Bolanhos e, quem sabe, Marcelo Groy, que vai passar por um exame de imagem. Miller Bolanhos está suspenso. O Groy sentiu um desconforto. Ontem jogou o Léo contra o Brasil de Pelotas. E em seguida a gente fala desse empate do Grêmio ontem pelo Campeonato Gaúcho em Pelotas contra o Brasil. O Inter passou, como era de se esperar, fácil pelo Sampaio Corrêa, e o Max Corrêa nos conta a história do jogo. Podendo perder por até 3-0, o Internacional foi a campo no Beira-Rio com larga vantagem e um time praticamente reserva. De sangue doce, começou ameaçando de longe. O Sampaio Corrêa foi pelo mesmo caminho. E quando entrou dentro da área colorada, Marcelo Lomba estava atento. O goleiro voltou a aparecer no chute de Henrique. Do outro lado, Carlos insistia e foi recompensado. De cabeça, o camisa 11 abriu o placar. William teve a chance de ampliar e Marcelo Lomba voltou a mostrar serviço. Na volta do intervalo, D'Alessandro foi para o jogo e de cara colocou a bola na cabeça de Charles, que mandou para fora. Marcelo Lomba continuava trabalhando. O Carlos também. E bem, golaço por golaço, o D'Alessandro quis deixar o dele. Autoriza o árbitro, Dali partiu, não quis saber, meteu pro gol! Que gol! Que gol! Gol! O D'Alessandro! Um golaço! D'Alessandro! Um golaço! D'Alessandro! Um golaço do D'Alessandro! Ficou fora do último jogo, né, no final de semana. Eu acho que seria importante a participação dele. Ele, sei lá, dá um pouco mais de ritmo. Foi importante a entrada. Saiu por cima, né, como a gente pode falar, pelo golaço que acabou fazendo. Depois disso, o Dali criou mais uma chance, o Carlos quase fez outro. 3-0, tranquilo. Sentimento que anda raro por aqui. Na Primeira Liga conseguimos nos classificar em primeiro. Na Copa do Brasil estamos indo avante, né? Isso é importante. Eu acho que é mais a questão de no Campeonato Gaúcho você não estar nas primeiras colocações. Se na Copa do Brasil o Internacional pôde se dar o luxo de escalar reservas e não correr nenhum risco, no fim de semana a coisa muda de figura. Tem Gauchão e o Colorado precisa vencer o São Paulo de Rio Grande se quiser voltar para a zona de classificação já na próxima rodada. Nós temos aí pela frente 4 jogos no Gauchão e vão ser quase que 4 finais. Eu acho que o importante é a gente conseguir a classificação, que é o nosso primeiro objetivo. Passo a passo a gente tem que conseguir essa classificação, que é um dos objetivos que nós temos agora no início da temporada. O São Paulo de Grande é mais time que o Sampaio Corrêa, né? O Internacional tem que saber disso, e é óbvio que o Zago sabe disso. Agora, o gol do D'Alessandro, o fato de ele ter entrado no intervalo da partida, o gol dele, ele honrou o ingresso, quem pagou o ingresso, ou o sócio que foi lá e tal, honrou a ida até o Beira-Rio, num jogo mono, que o Internacional já estava praticamente classificado, que jogou com um time alternativo, né? A nova forma de a gente anunciar um time misto, agora é time alternativo. Aí o D'Alessandro vai lá, joga um bolão num jogo que não valia nada, ele jogou bem também nessa partida de pouca exigência e fez
fez um gol que foi uma pintura de gol, que valeu o ingresso. Que golaço do Alessandro. Eu acho que a gente tem que levar em consideração o seguinte. O que tu tá rindo? O Ribeiro não, ele demora para se render o Alessandro. Eu já me rendi, viu, Ribeiro? Não, jamais. Eu já me odeio o Alessandro e não pode ver ele fazer golaço de volta. Se tu tem acompanhado, o que eu tenho mais feito nos últimos programas é elogiar o Alessandro. Tu te rendeu, né? Te rendeu, realmente. Demorou, né? Não é, eu gostaria de pedir. Alô, Zago. O Ribeiro é crítico do D'Alessandro, até quando elogia o D'Alessandro. Zago. Porque o Ribeiro Neto, o Goto vai esperar um pouquinho. O Ribeiro Neto, depois que o Internacional foi rebaixado, o Ribeiro passou a elogiar o D'Alessandro. Só falta dizer o seguinte: o D'Alessandro é jogador para esse momento do Internacional. Na verdade, ele armou, o Ribeiro armou uma cama pro D'Alessandro que não conseguiu vingar. Que ele claro. Assim, não, agora vem o D'Alessandro, achando que o D'Alessandro não teria coragem, vamos usar esse termo que é apropriado pro horário, coragem para encarar a Série B. Aí o gringo veio e vai encarar a Série B. Que bom. Itaí tá jogando e é o melhor jogador do time. E é um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro hoje, o senhor Nicolás André. Aí tu já vê com aquela... Ele está entre os melhores jogadores do ano do Brasil. Eu ia brincar com o D'Alessandro, não precisa torcida. Precisa torcida. E é um mérito dele. Mas ele conquistou isso aí. Mas nem precisava. Ele tem uma empatia com a mídia que é uma coisa... Olha a forma do mas tudo bem. É que a mídia gosta de bom jogador, né? Golaço, legal, parabéns. Mas para mim uma coisa que é mais importante, na minha opinião, Meneghete, é o seguinte, o Zago ontem testou de novo. Zago não precisa mais testar. Por favor. A posição do D'Alessandro é esta. O Inter, que até não fez uma boa partida, especialmente no primeiro tempo, foi irritante até o jeito que o Inter jogou. E tem algumas razões para isso. Depois a gente pode falar. Ele achou a posição onde o D'Alessandro vai poder contribuir melhor para o time do Internacional. É um volante e, para usar um termo da moda, 2 médio apoiadores. D'Alessandro pela direita, com o pé trocado, e o Wender pela esquerda. Não inventa, Zago. Você achou. Parabéns. Agora, põe em prática isso. O resto tu arruma com o trio ofensivo. É por aí, Felipe, o caminho do Zago? Eu acho que sim. O time do Inter quando ele colocou o D'Alessandro ontem, eu fiquei me questionando assim, por que ele vai botar o D'Alessandro num jogo que já está decidido, né? O Inter estava ganhando de 2-0, por que ele vai botar o D'Alessandro? Já tinha ganho fora de casa. Aí tem duas situações que eu parei para pensar. Ou é para pegar ritmo de jogo. 1-0, tá bom. Mas estava classificado. Era para pegar ritmo de jogo. É uma justificativa, já que ele não atuou contra o Juventude de Caxias. É válida essa. Ou para testar no meio-campo nessa função que o Ribeiro está pedindo e que eu concordo. Acho que é ali que ele pode render, organizando o time com todo o campo pela frente. Mas não vai ser exigido quando o Sampaio correr para testá-lo na volância. Isso é verdade. Mas é posicionamento. O Paulo Brito, é por ali que o D'Alessandro tem que jogar no time do Inter, na tua opinião? Eu acho que é. E o D'Alessandro mostrou ontem que ele é importante no jogo difícil, como o Grenal, num jogo pegado, um jogo guerreado, como um jogo fácil, como o Sampaio Correia. Ele entra e brilha sempre. Ele ontem, numa partida decidida já, a classificação, cobrou essa falta maravilhosamente bem. Então ele deixa a presença marcada sempre num jogo complicado, pela sua liderança, pela sua briga, pela sua dedicação, e pelo comando, pela liderança. E num jogo fácil como esse, como o Sampaio Correia, que não valia nada, e ele vai lá e faz um golaço desse. É ali que tem que jogar o D'Alessandro também? Tu acha isso, Daniel? Eu achava que não. Mas o D'Alessandro apareceu bem em duas situações que ele jogou dessa forma. O Internacional volta a dar independência. Claro que o D'Alessandro é normal, que o time renda mais com o D'Alessandro, mas inegavelmente o time volta a dar independência. Mas, Daniel, é difícil tu não ser dependente. Nós estamos assim, Mas essa dar independência vem por falta de alternativa também, Meneghete. Tudo bem, pois é, aí que eu quero chegar. Vamos combinar que o futebol brasileiro, a primeira divisão do futebol brasileiro hoje, joga a Champions. Essa é a primeira divisão. A segunda está um pouco esparramada aí por outros países e um pouco na Ásia. Cara, gente, a gente está algo entre a segunda e a terceira divisão, né? Assim, se a gente fosse fazer uma seleção brasileira principal, estariam praticamente todos os jogadores, com raras exceções, na Europa. Ah, não, uma seleção B. Estariam boa parte na Europa, um ou outro talvez na Ásia e tal, e aqui um ou dois. Então, nós estamos com o terceiro time do Brasil aqui. Não tá, talvez chamar de terceira divisão do futebol brasileiro seja um exagero. Mas é isso. Aí tu tem um jogador que, na minha opinião, é um craque, que é um baita jogador, ainda que seja um jogador já passando da experiência para a veterania, é óbvio que vai ser dependente desse jogador. Não, mas o meu conceito de dependência é diferente. É que o Internacional,
como o D'Alessandro joga, e sem o D'Alessandro não consegue jogar. Ele joga demais, tinha que Daniel. ter... Não, ele joga demais. Mas eu entendo que ele joga demais, ô Meneghetti. Agora, é possível um outro jogador que permita ao Internacional também criar, também jogar, mesmo sentindo falta do D'Alessandro. Mas aí entra outra questão. O Seiras, de novo, ontem afundou. Claro. E talvez tenha sido a última chance. Nós vamos falar sobre isso. O Seiras merece um capítulo à parte do nosso programa de hoje. Agora, gente... Se o Internacional tiver um jogador que consiga atar uma chuteira do D'Alessandro, tá bem. Quando o D'Alessandro tiver ou machucado, ou suspenso, ou desgastado, que bote o jogador. Agora, é difícil achar no mercado brasileiro esse jogador, gente. Um reserva pro D'Alessandro que chegue minimamente a... Só porque eu tenho divergências técnicas, tá? Embora eu acho que nessa posição ele está rendendo melhor. Agora, é inegável, eu tenho que admitir isso, e eu estava comentando o jogo ontem pela Rádio Bandeirantes e via o murmúrio, a vaia até da torcida, porque o time do Internacional, estava um time burocrático, lento, sonolento. Tu entra em jogo, sabe? Não, mas o Inter não conseguia jogar. Mas o jogo não é tão E aí, quando o D'Alessandro entrou, eu vou dizer, no intervalo, quando o D'Alessandro entrou, eu falei, bom, agora o time vai jogar. É inegável que não é nem é por questão de tática, Meneghetti, também é por questão, o D'Alessandro não deixa aquela morbidez que estava... Tá, mas eu concordo contigo nisso, acho que é um outro elogio que você está fazendo. E eu estou fazendo elogio à bola dele, que a bola é redonda, gente. Ele faz o time jogar, porque ele joga muito. Ele preencheu o meio campo. E tem também esse aglutinar, de vamos lá, de pegar. Ele tem essa qualidade que o Paulo Brito fez referência agora. Agora, a bola que ele joga está acima da média, gente. Como é que foi o Internacional em Caxias? O Internacional em Caxias foi um time que abusou da ligação direta, porque não tinha esse jogador para fazer... no primeiro tempo ontem também. Conduzir o jogo. E o Inter no primeiro tempo exatamente foi assim. A minha crítica só é o seguinte, eu acho que o D'Alessandro é um belo jogador, isso é fato, só que eu não acredito que tu não tenha como ter no grupo uma alternativa. Mas aí tu tem que criar... A direção tem que buscar, concordo contigo. Aí tu é dependente do D'Alessandro. Quer dizer, quando o D'Alessandro joga, a bola cola na grama e o jogo corre. Quando o D'Alessandro não joga, é balão de trás. Mas aí... Paulo Brito, quem é o substituto ideal pro D'Alessandro no Inter? Olha, eu acho Ou tá fora do Inter esse jogador? Valdívia podia fazer essa função, é o mais perto de ter qualidade que tem o D'Alessandro, mas infelizmente depois da lesão no joelho ele não vem sendo o mesmo. Mas aquele Valdívia de antes da lesão no joelho era um jogador decisivo para o Inter, com talento, com gols inesperados. Mas agora eu acho que não tem um camisa eu acho que não tem. Sabe qual é a minha... no Valdívia. Olhando o jogo de ontem, eu já tinha me chamado a atenção, acho que o Daniel surpreendentemente vai concordar comigo. Tá? Tem um jogador que tem que ser reavaliado no grupo internacional. E infelizmente ele não está nem inscrito no Gauchão. Chama-se Fabinho. Na ausência do D'Alessandro, quem tem que jogar é ele. Não, peraí. Tu está falando com o D'Alessandro como volante. Isso. Tá, não. Tá pegando a posição. Não, mas eu estou sendo coerente. Não, claro que está sendo coerente. O esquema do Inter está pronto. Mas eu sou incoerente às vezes. Não, normalmente tu é incoerente, mas nesse caso não. Eu não estou te chamando. Só, claro, se tu pensa o D'Alessandro como segundo volante, o Fabinho pode ser substituto. Tá bem, agora, estou pensando no D'Alessandro criador, armador do time, onde ele se consagrou. Mas acontece que o D'Alessandro tem pelo peso da idade e a questão física... Eu estou vendo a idade dele, está pesando uma barbaridade. É um negócio, ele está se arrastando em campo, está jogando pouco na temporada, não está fazendo gol, não está contribuindo, está bem, a idade. Isso é preconceito. Isso é um legítimo preconceito. Vou utilizar a minha... Estou utilizando bengalas hoje, já usei o Danielzinho aqui, que não falou nada, então consentiu. Um tatiqueza aqui, tá? O D'Alessandro, eu, por exemplo, sempre acho que de costas pro gol ele não pode jogar mais. Não dá mais, não tem mais energia para isso. De frente pro gol, ele consegue render ainda. Então, é por isso que eu estou brigando com o Zago para manter ele nessa posição. Porque ele tem um campo de frente, joga para frente. O Inter precisa de alguém que jogue para frente. E se tem o D'Alessandro, então põe ele para jogar. E agora eu vou colocar para jogar o Simon Bianchini, que está num descanso, numa folga, com toda a tranquilidade. Vamos lá, vamos trabalhar, Simon. Joga o mato no peito e sai jogando, viu, Meneghetti? Olha só, o Cláudio Roberto, como vocês dizem, Copa do Brasil não é parâmetro para definir o Inter, não está nada certo ou o Inter está todo errado. Tem mais participações por aqui.
Pergunta pro Ribeiro o que ele acha do Pablo Escobar como substituto do Alessandro. O Maicon Fraga aqui pelo Twitter. O César, foi um golaço do Dani, mas menos, né? Foi um jogo-treino. Como se diz, jogo é jogo, treino é treino, tá dizendo o César aqui pelo Twitter, @donosdabola_rs. O homônimo do chefe do cartel de Medellín. Nome ele tem, né? Nome forte tem, né? Por coincidência tem um narigão também. Onde é que joga? Eu me lembro dele, eu bati. Ele jogou no Destino. Cabeludo, narigudo, né? Não, mas não é o jogador. Não tem. Aliás, eu me posicionei contra o retorno do D'Alessandro. Vocês lembram disso no início do ano? Estava arrependido, né? Não, eu estou dando o braço a torcer, porque eu questionava duas situações. Nunca a bola, a qualidade do D'Alessandro. Eu questionava a sequência dele, e ainda questiono, não sei se ele vai aguentar o tirão das viagens, o Inter vai viajar muito na Série B. E a outra, a vontade dele de jogar. Essa aí já derrubou, né? O D'Alessandro está mostrando que está com vontade de jogar. Tem uma coisa que o D'Alessandro fez que não importa a importância do jogo e nem o adversário. O gol de falta. Poderia ter feito contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras. Aquele gol de falta não teve nada a ver com a qualidade do Sampaio Corrêa. Foi um golaço que seria contra qualquer time. Só um pouquinho, o D'Alessandro também faz tempo que não faz gol de falta, gente. Calma aí. No Internacional faz tempo. O ano passado ele não fez nenhum gol de falta com a camisa do Inter. Ele comparou isso que ele não fez. Critica ele porque ele não jogou nada no Internacional. Nos últimos 6 meses. Faz essa crítica. É só o que falta tu conseguir aqui é criticar a temporada do ano passado, Alessandro, no Inter. É só o que tá faltando. O D'Alessandro jogou o Campeonato Gaúcho, viu? Foi campeão. Pois é, e aí como é que foi o Inter no Campeonato Gaúcho? Foi bem. Ele jogou um jogo no Campeonato Gaúcho. O Paulinho estava escorrigindo que ele jogou uma partida. Um jogo. Contra o Zequinha, que aliás comemorou aquela taça lá. Foi embora, né? Porque ele perdeu o pênalti. Foi que ele perdeu o pênalti. Opa! Quem foi o campeão? O Inter. Tá bem. Vamos acompanhar o empate do Grêmio. O Paulo Pires nos traz o resumo do jogo agora aqui nos Donos da Bola. Os gols aconteceram no primeiro tempo. Depois da jogada bem trabalhada pelo Grêmio, Ramiro arrisca o chute. A bola desvia em Cirilo e entra. O Grêmio em vantagem no estádio Bento Freitas com Ramiro. Escanteio para o Brasil. Gustavo Papa usa a cabeça e empata o jogo. O atacante abençoado Gustavo Papa para deixar tudo igual em Pelotas. No segundo tempo, o primeiro lance foi do Chavante. Boa jogada do Grêmio. Bolanhos faz assistência para Pedro Rocha, que chuta para fora. No outro lado, Gustavo Papa não conseguiu repetir a dose. Bola na área do Grêmio. E João Afonso desvia de cabeça e não acerta o gol. O Grêmio no ataque. Bolanhos fica livre na cara do gol e chuta em cima de Eduardo Martini. Boa jogada de Léo Moura e Luan perde a chance. Martini salvou de novo. Mais uma vez Léo Moura. E tem confusão na área do Brasil. A zaga afasta o perigo. Everton abre espaço e chuta na trave. Final de jogo em Pelotas, 1-1. Renato gostou do que viu em campo, mas lamentou o resultado. Já dei os parabéns pro meu grupo. Eles jogaram muito bem, criaram as melhores oportunidades, principalmente no segundo tempo. Criamos no primeiro tempo também, além do gol. O Brasil de Pelotas foi lá uma vez e infelizmente pra gente eles conseguiram fazer o gol. No mais, a equipe do Grêmio dominou totalmente o Brasil de Pelotas e pelas oportunidades que nós criamos e da maneira que nós jogamos, sem dúvida alguma nós merecíamos sair daqui com os 3 pontos, mas infelizmente não aconteceu. Foi bem o bruxo e afilhado do Ribeiro Neto, o goleiro Eduardo Martini, fez uma grande atuação. Paulo Brito, o Grêmio amassou o Brasil como sugeriu aí o Renato na coletiva dele? Acho que não chegou a tanto a amassar o Brasil de Pelotas. O Grêmio teve uma boa atuação. O Brasil lá sempre é um jogo bastante complicado. Agora, eu estava comentando aqui com o Daniel, esse Gustavo Papa tem quase 40 anos. E é um centroavante, a moda antiga. Ele fez um belo gol de cabeça. Quem é que pulou com ele do Grêmio ali? Jailson. E outra coisa que eu comentava também, eu gosto muito do futebol do Everton. Não vai ter espaço no time do Grêmio, não tem. Agora, é um jogador que ele é muito rápido e conclui rápido e bate na bola sempre com efeito, procurando o canto. Muito bom jogador de futebol, mas no Grêmio não tem jeito, não tem como usar o Everton de novo. Mas é um bom jogador. O Grêmio jogou bem. O Grêmio jogou bem. Merecia vitória, gostei. O Grêmio... Só que tem uma coisa que é incrível, né?
há uma confusão aí que é um bom debate, assim. O Grêmio ainda sem o Lucas Barros, que demorou para entrar, porque eu quero ver mais ele, né? Ele é ainda o Grêmio do ano passado, assim, tentando, melhor dizendo, está tentando ser o Grêmio do ano passado. Eu digo assim, o Grêmio do ano passado morreu e tal, mas sem a presença do Lucas Barros, o Grêmio ainda tem resquícios, né? Com a movimentação que o Pedro Rocha faz, com o jeito que o Luan joga. Tu não conseguiu diagnosticar ainda que o Grêmio deste ano será melhor que o Grêmio do ano passado? Não, eu não tenho certeza. Praticamente igual. Não. Então eu vou te dizer, o Grêmio é melhor que o do ano passado. Não, ainda não. Tá? Não, ainda não é, ainda não é. Tu não pode pegar um final de temporada no ápice, numa final de Copa do Brasil, e comparar com o começo. Mas a gente olhar o começo do ano deste Grêmio é melhor que o do ano passado. Eu ainda tenho um receio que o Renato se atrapalhe. Para aí. Ontem ele não se atrapalhou. Ontem ele não se atrapalhou. É campeão da Copa do Brasil, gente. Peraí. Quatro jogadores para 2 vagas, Braga. Tá aí, que bom, né? Não, perfeito. Era o que ele queria. Isso se tu não tentar compor como tu quer ir, de botar todo mundo. Porque o Renato tem que ganhar o quê? Ele tem que ganhar 3 vezes a Libertadores para tu te render e dizer, não, é treinador de futebol. Ele ganhou a Copa do Brasil, eu não gente. Disse que não é. Ele ganhou algo que estava ao alcance do Grêmio. Não disse que ele passou por Palmeiras, por Cruzeiro, por Atlético Mineiro. Eu acho que a gente não pode depois de 15 anos. Não pode ter preconceito. Mas tem que respeitar isso aí. Falasse em relação a preconceito, eu acho que ainda... Embora eu questione algumas situações, eu acho que o Renato ainda sofre de um preconceito. Tá aí, do teu lado direito. Eu acho que ele sofre de um preconceito. Ele continua sendo um motivador. Então, quando ele consegue ajustar defensivamente o Grêmio, como ele ajustou, quando ele consegue encaixar o Ramiro numa maneira que ele venha, junto com o Pedro Rocha, substituir o Douglas, em termos de jogadores que hoje são mais decisivos numa partida, como era o Douglas ano passado, no momento em que ele cria uma maneira de jogar e coloca o Bolanhos ali, acrescentando ao time até a evolução do jogador, ele deixa de ser um motivador. A gente tem que parar um pouco de achar que o Renato é só um motivador. Exatamente, o Renato evoluiu como técnico. Porque aí é o seguinte, eu vou te citar um exemplo. Quem é que disse isso? Vou te citar um exemplo. Deixa eu terminar. Tu é um cara, por exemplo, que acha, claro, eu não tenho outro exemplo para citar porque estou defendendo que há um preconceito com o Renato, então é o maior exemplo disso. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil e tu acha que o Grêmio foi 50% Roger e 50% Renato. É óbvio que não foi. Então a gente tem que começar a se despir um pouco desse preconceito de que o Renato é só um cara que agita vestiário porque ele está vendo o jogo. A gente vê que ele está fazendo mudanças diferentes no time. Quer dizer, só um pouquinho. Vocês ainda discutem isso? De que o campeão da Copa do Brasil foi 50-50? Não. O campeão do Brasil foi o Renato, 100%. 100% o Renato. Quem dizia era tu. Não. Isso aí é uma injustiça. Ribeiro, isso é uma injustiça quase criminosa com o Renato. Que está fazendo. Quase criminosa. Isso aí é até uma obviedade, entendeu? Uma obviedade. É óbvio que ele pegou, e vou dizer, ele pegou o legado do Roger e melhorou com a mão dele. Mas 50%, tanto que agora vai ser 100% do Renato. Mas eu não sabia que o Roger tinha dirigido o Grêmio contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro. Eu realmente não sabia. Ele estava o quê? No pontinho do Renato falando? Não, faz isso, bota o fulano, bota o Pedro Rocha agora. Não, bota o Everton agora. É isso? Mas tinha mecânica de jogo, Ele fez mais do que isso, ele deixou mastigadinha a mecânica de jogo para ele. O Renato tô com o Ribeiro, não sei se é 50-50, Paulo Brito, mas tinha um trabalho bem desenvolvido pelo Roger que foi aprimorado pelo Renato. Isso é verdade. Méritos do Renato, aprimorou principalmente a bola defensiva, bola aérea defensiva. Isso tinha. Mas ele pegou um trabalho, o trem já estava no trilho. O Renato fez voltar a render um time que tinha parado de render, gente. Psicologicamente. Não é só psicológico. Aquela história que até acontecia antigamente, o Renato, essa camisa é muito forte, nós somos campeões do mundo, olha o meu gol aí, e vamos lá, porque o Grêmio é muito grande, isso aí não, mas isso aí já passou. O Renato estudou futebol, mesmo ele não estudou. Peraí, mesmo jogando futebol lá na beira da praia em Ipanema, ele assistia jogos da Europa, ele evoluiu bastante. E hoje ele é treinador também, não só aquele cara que o Grêmio é grande e esses discursos antigos. É que a suspeita do Ribeiro, ela vem com o ingrediente da maldade. Eu não sei se ele não vai se atrapalhar. Vem cá, antes o Grêmio tinha um time e a gente reclamava que não tem um grupo. Agora o Grêmio tem um grupo. Um time e tem um grupo. E vamos achar que é mais difícil trabalhar assim. Isso é bom. Por quê? Então, é uma suspeita de quem está desconfiando que o Renato não seja treinador de futebol.
que quando ele tem mais matéria-prima para trabalhar, que ele vai se atrapalhar. É o que tu está sugerindo, correto? Não estou certo? Por que tu desconfia que ele vai se atrapalhar com mais matéria-prima? É que assim, ó, é que da maneira que tu fala, de forma sarcástica... Então por que tu desconfia? Uma pergunta. Por que tu desconfia que o Renato pode se atrapalhar? O histórico do Renato é esse. O histórico do Renato não é de um treinador tático. Ou eu estou errado? Então, ele... Não é! Se ele está melhorando... Mas ele já deu demonstrações, ele chegou no passado do Grêmio. A primeira coisa que ele fez no Grêmio foi ajustar o sistema defensivo, acabar com aquele negócio de escanteio, cada um vai marcar por área, não sei o quê, não acabou e recuou o time do Grêmio. Parabéns, e se isso não é tática, Ribeiro, eu não sei mais o que é tática. Não. Ele não tem um histórico tático, mas eu reconheço que ele foi fundamental na conquista da Copa do Brasil. Sem o Renato, o Grêmio não seria campeão da Copa do Brasil. Talvez não, mas sem o Roger talvez também não fosse. Tem os dois lados, né? Assim, sem o Roger. Isso aí. O Roger criou a mecânica de jogo, a maneira de jogar do Grêmio. Foi um ano e meio de trabalho. Então vamos começar a reconhecer. O Renato mudou o posicionamento do Douglas, gente. Com o Roger, o Douglas jogava lá na frente, ele recuou o Douglas para a nação de novo. Então, se isso não é tática, o que é tática para você? Não foi o Douglas que recuou, foi o time do Grêmio que recuou. Sim, mas ele podia ter deixado o Douglas mais avançado. Deu 2 passos para trás. O Roger, de forma inteligente, e deu certo, porque é um jogador inteligente, joga bem na frente, joga bem no meio, botou o Douglas na frente. Assim ele ganhou o Grenal e outros jogos. O Renato chegou aqui, não. Foi recuar o time, mas o Douglas deixou de ser atacante, passou a ser armador de novo com ele. Essa é a mudança, não é só de recuar o time. Isso é tática, Ribeiro, pelo amor de Deus. Vamos lá, Paulo Brito, faz a gente sorrir fácil. Vamos lá, Paulo Brito. Vamos lá para falar da Sorri Fácil. Atenção, você aí de Itaqui, já está na 15 de novembro, 1316, a Sorri Fácil para facilitar a sua vida. E lembrar que você pode pagar um preço justo por um trabalho de muita qualidade de odontologia. Vá lá na Sorri Fácil, na 15 de novembro, 1316. Não só Itaqui, ali na região toda, você que mora na região, vá na Sorri Fácil para você saber a diferença. Passou o tempo de você ter aquela agonia, aquele desconforto, de ter aqueles dentes, né, que não são seus. É claro que agora evoluiu, o tempo é outro. Em 2017 você pode fazer implante dentário, você pode fazer um por um, pode fazer vários ao mesmo tempo. E você sabe que você consultando a Sorri Fácil, olha, telefone 55-3433-6852, você consulta, né, por telefone, vem cá, um implante dentário, me faltam 5 dentes, quanto vai custar? Entendeu? Em quantas vezes eu posso parcelar? Você vai ver que está bem ao seu alcance e acabar com os problemas que você tem na vida, de incômodo, de desconforto, de vergonha de sorrir. Então aproveite que a Sorri Fácil chegou aí na sua cidade, na sua região e vá fazer esse tratamento dentário que parecia tão distante de você, ok? Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Paulo Brito, venha pra cá. O Ribeiro me tira do sério com as teses furadas. E agora não bastasse ele me tirar do sério, ele arrumou um sócio, um assessor para as teses furadas, que é o Felipe Duarte. Tá bem assessorado. Eu tô ficando preocupado comigo mesmo. Eu acho bom tu rever teus conceitos. Teu feito desta quinta-feira, Paulo Brito. Só para irritar um pouquinho mais o Ribeiro Neto, o meu feito vai para o D'Alessandro, que nada a ver com a importância daquele jogo contra o Sampaio Corrêa, que não tinha mesmo a mínima importância, mas o golaço que ele fez de falta faria contra a seleção brasileira. Então, D'Alessandro vai meu feito de hoje. Bom, antenados na Rádio Bandeirantes, a gente vai falar de Seiras, mas principalmente do selecionável Ramiro, em seguida aqui nos Donos da Bola. Março já está aí, você ainda não realizou o sonho da casa própria? Então não perca o Outlet Tenda. São diversos apartamentos com entrega 100% garantida pelo Minha Casa Minha Vida 3. Descontos de até R$25 mil. Ligue 4003-2840. Só no Outlet Tenda, apartamentos a partir de R$120 mil, com a partir de R$99 de entrada. E você não paga nada pela documentação. Além disso, dá para usar seu FGTS como parte do pagamento. Anotou? 4003-2840. Mude agora mesmo com a Tenda. Você que é aposentado do INSS ou servidor público municipal, estadual ou federal, quando precisar de dinheiro para realizar seus planos, conte com o banco que está sempre contigo. O Banrisul tem crédito consignado com parcelas que cabem no seu bolso e cartão de crédito consignado INSS sem anuidade nem consulta ao SPC e Serasa. Faça seu consignado com segurança no Banrisul, o grande banco do Sul. Olá,
Olá, campeões! No Band Motores deste final de semana, vamos acelerar um dos carros esportivos mais desejados do Brasil, o Chevrolet Camaro. Também vamos mostrar como funciona um motor turbo. E ainda, o carro que foi restaurado no Brasil e que foi rodando de Porto Alegre até os Estados Unidos. Tudo isso, Band Motores, domingo, 10 horas da manhã. Esperamos vocês! Até lá! Oferecimento Chevrolet. As melhores ofertas você encontra em ofertaschevrolet.com.br. As melhores marcas estão na Savaralto. Para quem prefere o melhor. E Fiat Toro 2.4. Venha conhecer. Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar. Como? O MEC acaba de lançar o MédioTech, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. No FIES foram investidos 19 bilhões para os antigos e novos contratos. Neste ano, já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, este é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal. E se você nunca tivesse dado o próximo passo e continuasse sempre dando um jeitinho? Ainda bem que sua vida, de repente, deu um clique. Gillette Mark III Sensitive. Sensação de lâmina nova até na 10ª barba feita. Melhor que um descartável. Paulo Brito e Regina Lima, no nosso charmoso carnaval, agora aqui na Band. Dia 25, a partir das 10h15 da noite, transmissão exclusiva do Carnaval de Porto Alegre. Que maravilha! Feito! Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. Nem precisava, né? Mas o Felipe Duarte traz números que apenas reforçam e ilustram o excelente momento de Ramiro no time do Grêmio. Vamos lá, Felipe. Tu falou que ele é um selecionável, né? Eu não vou tão longe. Tite, calma. Ainda não é para convocar o Ramiro. Mas vamos lá, número do Ramiro. O que eu falo há 2 anos é que o Tite tem que estar de olho no Ramiro. Não estou dizendo que ele tem que ser titular da seleção, mas tem que estar de olho. Porque esse jogador, ele tem muitas qualidades. Não, eu gosto do Ramiro. Gosto. E a gente vai apresentar os números dele na temporada de 2017, nessa largada, e comprovar que ele é um dos jogadores, se não o mais importante, um dos mais importantes. Olha só, ele é o jogador que mais trocou passes, tá? De todo o elenco do Grêmio. Passes certos, ele é o primeiro lugar, 474 passes certos. O segundo é o Marcelo Oliveira. Passes errados, ele é o primeiro também, 51. O segundo é o Luan com 37. Na temporada, né? Nesse ano. Jogos do Gauchão e Libertadores. Finalizações certas, ele é o segundo com 6 finalizações no gol, atrás apenas do Bolanhos com 11. Finalizações erradas, ele é o terceiro com 7, atrás de Luan, que tem 14, e Bolanhos com 9. Assistências para finalizações, ele é o primeiro, tem 17 assistências contra 16 do Bolanhos. Cruzamentos certos para a área, aliás, ele é o jogador que mais cruzou para a área. Ele é o primeiro com 8, segundo vem o Bolanhos com 6. E cruzamentos errados, ele é o primeiro empatado com o Léo Moura com 23 cruzamentos, segundo aparece o Luan. Ou seja, a bola inevitavelmente passa pelo Ramiro no time do Grêmio. Quantos gols? 3 gols, ele é o vice-artilheiro. Para mim, o que esses dados mostram? A intensidade do Ramiro, a capacidade de participação dele no jogo e a sua qualidade. Porque ainda que ele seja o líder em alguns critérios negativos, como passe errado e cruzamentos errados, mostra a intensidade, que ele é quem mais cruza, ele é quem mais passa, e mostra o índice, a capacidade de ser assertivo que ele tem. E eu acho que ele tem, para mim, a grande qualidade no passe, mas é a versatilidade. O Ramiro, para mim, onde ele for escalado, claro que como zagueiro, não nem como goleiro, mas onde ele for escalado nessas funções do meio-campo pelo setor direito, um triângulo que eu monto, lateral, primeira ou segunda do meio-campo, talvez até na terceira, mas primeira ou segunda, talvez a primeira alinhado com o Maicon, ele vai render bem. Eu não estou defendendo que o Ramiro tenha que ser recuado, eu estou só dizendo que ele pode ser, porque trata-se de um jogador inteligente e com capacidade de mobilidade, de adaptação a uma nova função, a uma nova exigência. Eu não vou comparar o jogador com o outro, tá? Nem granalizar, mas até para a gente servir de parâmetro. Eu peguei os mesmos números e avaliei o time do Internacional nesse ano, nessa temporada de 2017. O primeiro nesses mesmos quesitos é o D'Alessandro. E no Grêmio é o Ramiro. Obrigado. Muito obrigado. Me sinto elogiado por essa tua informação. Deixa eu só dizer o seguinte, parabéns pelo teu trabalho, Felipe Duarte. Parabéns. Mas... e eu quero dizer assim que da primeira situação que tu falaste, Meneghetti, concordo plenamente.
O Ramiro é um jogador de intensa participação. Ele é proativo, ele não se esconde, ele foge da marcação. Intensa e positiva a participação, Ele recompõe muito bem. Né? Ele assiste, ele joga no flanco também. Me surpreendeu até o número de cruzamentos errados dele, tá? E aí é que vem o meu maior problema. Você sabe, quem me acompanha aqui, eu tenho uma certa cautela com o Footstats, com esses números aí. Por quê? Eu já dei um grande exemplo para vocês que o Footstats, ele acha o chute certo uma atrasada para o goleiro, sabe? É chute certo. Então, assim, eu acho que essa pesquisa, ela não é qualitativa, ela é quantitativa. Tá bem. Tá? E isso aí, para mim, já é tudo para não servir como 100% de base. Tá bem, vamos adiante então. O Daniel Oliveira acha que o Ramiro não pode ser recuado, né? Eu defendo a ideia que seria um prejuízo para o Grêmio, mesmo com a contratação do Gata Fernandes, recuar o Ramiro. Eu acho que onde o jogador está rendendo mais, eu acho que aí não é uma posição para se mexer. Outras tu ainda pode discutir. Agora, o Ramiro, como ele está jogando, eu acho que é um prejuízo para o time, de repente, colocar como volante, mesmo que ele seja um volante melhor do que os que o Grêmio tem. Sabe que tem uma justificativa para o Ramiro estar aparecendo tanto no time do Grêmio, e comparando com os números do ano passado, ele era, nesses mesmos quesitos, 5º, 6º, até 7º do time, tá? Então, para ver como ele evoluiu, ou o time passou a jogar diferente. E até tem muita gente, muitos torcedores do Grêmio, são minoria, é verdade. Hoje um deles até me procurou nas redes sociais, o Lázaro, ele disse, olha, fala lá que eu não gosto do jeito que o Renato está montando o time. Por quê? Porque está mudando. O Grêmio passou a jogar muito mais pelos lados do campo nesse ano de 2017. Pedro Rocha e Ramiro, né? Pois é, o Pedro Rocha é o líder de assistências para gol. E o Ramiro é o líder de assistências para finalizações. Ou seja, o Grêmio está jogando pelos lados do campo. Ou seja, não mais pelo meio. Não Por quê? pode sair do time. Ele perdeu o Wallace, ele perdeu o Douglas e não tem o Maicon. O miolo de meio campo do Grêmio não é mais o mesmo. Então ele joga pelos lados do campo, com os laterais subindo e utilizando esses jogadores que a gente chama de extrema, o Ramiro e o Pedro Rocha. Só que o Ramiro tem uma situação interessante, porque o Léo Moura, ele afunila, a gente já fez essa leitura por aqui. Ele sobe e afunila, entra em direção à área. E o que acontece com o Ramiro? Ou o Ramiro entra na área e aparece finalizando, fazendo gols, ou ele centraliza e ele vira o 10, porque o Bolanhos vira o centroavante. Isso é além de uma motivação, né? Isso é tática pura, né? É tu perder um jogador como o Douglas e criar um caminho alternativo que te permita manter a intensidade de jogo. Ele não vai conseguir enxergar isso aí enquanto ele não mudar o nível do grau do óculos dele. Aliás, Ribeiro, eu queria perguntar o seguinte, o Felipe acabou de dar os dados também do Pedro Rocha, rapidamente, comparando com o Ramiro. Quando ele terminou, ele falou assim, por isso que eles não podem sair do time, né, os dois. Mas aí a estatística, para tu segurar a tua tese que o Pedro Rocha não pode sair do time, serve. Mas para mostrar as qualidades do Ramiro não serve, é isso? Não, tu acabaste dele, deu os números e falou, por isso que ele fala, bem, a tua frase foi essa, literal. Por isso que eles não podem sair do time. Vou usar os meus companheiros como testemunhas. Não, te vira? Eu tô fora dessa aí. Isso é problema teu, não é meu? Antes de ele apresentar esses números... Então tá, Felipe, tudo bem, usa o teu caráter. Então. O Daniel, eu vou te ajudar, Adiante. O Daniel não espero nada. Vamos lá na tese furada, vem. Há quanto tempo eu estou dizendo eu te defendi com o D'Alessandro e com o Renato, agora tu me defende com o Ramiro. Há quanto tempo estou dizendo que Ramiro e Pedro Rocha não podem sair do time? Não, faz tempo. Não, mas é que ele deu a estatística. Então é independente dos números. Mas ele deu a estatística assim, por isso que eles não podem sair do time. Eu não estou defendendo que um ou outro saia do time, muito menos. A Ramiro é óbvio que não pode sair do time. Isso é uma obviedade. Não vamos discutir isso, né? Que é porque nem alguém querer colocar o D'Alessandro na reserva do Inter. Não pode A questão não é sair do time, é mudar posicionamento. Eu não estou dizendo que ele tem que ser recuado. Eu estou dizendo que se ele for recuado, ele vai jogar bem também. Acho que vai estragar. Porque é um jogador inteligente. Mas não sei se ele vai ser tão importante, o Meneghetti, como ele está sendo agora. Pode ser. Até pode ser que não seja tão importante, mas eu acho que ele vai render bem. Quem observa o Grêmio vê isso, não precisa do Footstats, entendeu? Eu sei que o Ramiro e o Pedro Rocha não podem sair do time. Agora mudou um pouquinho, porque ele deu estatística e falou assim, por isso que eles não podem sair do time. É que por isso é o seguinte, Ribeiro, se ele falar, a cor da camisa, vai surgir um novo clube no Rio Grande do Sul, a cor da camisa é laranja. Eu digo assim, por isso que vai ser uma camisa bonita, que eu gosto da cor laranja, por isso que vai ser uma camisa bonita, porque a cor é laranja. Então ele terminou e falou assim, por isso que eles não podem sair do time. Ou seja, tu estavas nesse teu momento embasado nos números que o Felipe deu. Tu não percebeu isso? E aí eu estou agora te contra-argumentando. Agora a estatística te serve. Agora é bom pra ti. O senhor habilidoso. Não tem coerência. O senhor habilidoso como é, então. Simon Bianchini, na Central Band do Esporte. Vai, Simon. Pessoal pegando bastante no pé do Ribeiro, viu? O Cláudio está dizendo, senhor Ribeiro Neto, tenho 3 TVs LCDs, mas para ver os seus comentários não estou vendo nada de coerência. Está dizendo o Cláudio por aqui. O José Francisco, sou gremista. O Renato tem que descer o disco voador das entrevistas, pois da onde que o Grêmio dominou a partida de ontem.
E o Danilinho está dizendo Ribeiro Chato Neto. Bem, bom apelido. Mas aqui, ó, tudo bem, mas só não me abandona, tá? Continua me assistindo. O Felipe, em 3 TVs, se assistir, é dose. O cara é fanático mesmo, hein? Em 3 TVs, né? Eu promovo essas reações, assim. Ô, Felipe, tu também é exemplo do Ribeiro, já desistiu do Serras? Olha, eu pedi muitas vezes o Serras e nessa função que ele jogou ontem, né? Nesse tripé de volante, jogando pelo lado esquerdo, foi assim que ele deu certo no Santa Fé. Só que pra mim ontem, se não foi a última, foi uma das últimas chances do Serras. Ele não se ajuda, né? Ele não contribui, ele não dá dinâmica, ele é lento, ele é rapaz, que tem que ser não testado ter sequência de 4, 5, 6 jogos. Mas quando é que ele vai aproveitar a chance dele? Ele tem que aproveitar uma, pelo menos. Mas tu bota um jogo meio morno, assim, e avaliar em cima disso. Aí é que se justifica, né? Aí é que se justifica. Ele foi muito mal ontem. Eu acho que a substituição dele no jogo ontem, acho que foi a gota d'água. Não dá liga. Porque é um jogador que tem recurso, tem recurso técnico, ele é bom jogador. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que vai além da parte técnica do próprio Serras. Acho que o jogador ainda está contaminado com o que aconteceu no passado, quando ele começou a apresentar um futebol de qualidade. Eu não digo ser o que se esperava, mas dá um indício de que caminhava para isso. Ele foi sacado do time, a direção esculhambou com o jogador, o treinador criticou publicamente, o vice de futebol também criticou o jogador publicamente, e ali ele não se achou mais. Ele não conseguiu se achar mais. Aí o Internacional foi rebaixado, aí agora vive esse momento de pressão e esse jogador não conseguiu mais se achar. Ontem, por exemplo, sem o D'Alessandro no time, com Fabinho e Serras sendo os jogadores de lado de campo, que tinham que municiar o ataque e ajudar os laterais na recomposição, o lado direito funcionou. O Fabinho deu cruzamento para o gol do Carlos, o Fabinho ajudava o William na marcação. Agora, do lado esquerdo, o Serras deixou o Iago no mano a mano inúmeras vezes, e o Iago afundou no primeiro tempo, foi um dos piores em campo. E na frente ele não chegava, ele teve uma finalização de longa distância, ele não chegou perto da área em nenhum momento. Eu acho que vocês estão sendo precipitados. Eu acompanhei esse jogador do Santa Fé, eu sei que o Daniel também acompanhou. Não, ele joga mais. Eu não estou dizendo que eu sou definitivo em relação a ele, Meneghetti. Mas eu acho que o Zago será. Seria uma pena. Eu acho que esse jogador, sem anunciar que ele é um extra classe, que ele é um fenômeno, não, que ele é um craque, não é. Veio talvez para suprir a ausência do D'Alessandro. Não, o Serras não é e não será do D'Alessandro, nem no perfil e tal, embora seja um jogador de boa índole e acrescentou no vestiário do Internacional, na minha leitura, à distância. Mas o que eu gostaria do Serras é uma sequência que nem eu defendi pro Bolanhos. A gente discutia que o Bolanhos, na abertura da temporada, e o Ribeiro, já não foi, já está aí há um ano e tal. Dá sequência. Eu acho que pode ser dado esse tratamento ao Serras, que lhe dê sequência de 5, 6 jogos. Agora está complicado, porque agora o Internacional tem jogos decisivos pelo Campeonato Gaúcho e um vacilo, o Inter pode estar fora da segunda fase, o que seria um constrangimento histórico, né? Não me lembro do Internacional ficar fora de uma segunda fase, nem o Grêmio de segunda fase do Campeonato Gaúcho. Então acho que tem que ser dada a sequência. Esse é o tratamento que eu acho que ele merece. Tem que ser dado isso. Por que ele merece isso? Não é porque ele é um cara legal, não. Porque eu já vi ele jogar bom futebol. Acho que ele é bom jogador. Não deu cola. Pode ser. Não deu liga. O Inter e o Grêmio já tiveram problemas de segunda fase, tá? O Inter em 2007 e o Grêmio, se não me engano, do Mundial, né? E o Grêmio aquela vez do Glória lá, quando foi decidir para não cair para a segunda, Galo. Lembra? Faz tempo, né? Jandir. 2007 faz 10 anos, né? Foi na ressaca do Mundial, aquele jogo que era normal. Mas teve um campeonato também que o Grêmio saiu antes, que nós não tivemos Grenal no... sair antes acontece. Não tem Grenal, acontece várias vezes. Mas eu disse, a primeira fase, né? A fase classificatória... É um vexame. Que horror, né? Eu acho que o Serras não deu liga, cara. Uma pena. Pode ser que esteja certo. Sabe, não colou. E ele é um bom jogador, eu gosto. O cara é sensacional. Só que é o seguinte, né? É menos de um ano, né? Eu acho que na sequência... Ele tem menos de um ano no Com sequência, ele vai mostrar a qualidade. Ele tem menos de um ano, é pouco tempo. Vamos ver o Zago falando sobre o Serras na partida de ontem, vamos acompanhar. Em relação ao Serras, é um jogador que tem o mesmo tratamento dos outros jogadores. A gente procura conversar, procura orientar todos, desde o mais jovem, que hoje, se não me engano, é o Mossoró e o Juan, até o mais velho, que é o Dali. Ninguém tem um tratamento diferente dentro do elenco. Eu acho que é um jogador que pode render muito mais, é um jogador que tem muito a crescer ainda, então vai depender do tempo para que ele possa mostrar o seu futebol. Paulinho, daqui a pouco você para aí que eu quero colocar o Roberto Melo, vice-futebol do Inter, sobre o D'Alessandro aí. Daqui a pouco a gente vai reproduzir essa entrevista. Diga, Daniel. A leitura que eu faço dessa declaração do Zago é que o Zago vai dar sequência para ele, hein? Ele disse que não acredito. Deixa eu tentar entender o resto. Ele disse assim, é um jogador que tem qualidade, a gente sabe que ele pode crescer
E é uma questão de tempo. Ponto. Uma questão de tempo é tu aproveitar o jogador. Tem razão. A gente só pede paciência com Seiras e sequência, porque a gente já viu ele bem no Santa Fé. E porque ele é um jogador lúcido, deu boas entrevistas. Agora no Inter ele não conseguiu jogar. E aqui tá falando do cara que pediu. Peraí, mas no meio daquela esculhambação de Internacional da gestão Pellegrini no ano passado, nós vimos algumas boas atuações dele. Mas se destacar naquele time internacional ali, o cara tinha que ser herói, né? Não, tudo bem. Mas ele alguns momentos ele teve. O Anderson também não teve sequência. E aí? Mas o Anderson ficou 2 anos no Inter. 2 anos. O Seiras tem O Seiras não fechou um ano, ele vai fechar em agosto. Ele está aqui, agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses de futebol, né? Fevereiro, ele está no 5º mês e meio de futebol. Claro. Peraí, tu não pode comparar o Seiras, tu tem que ter mais informação para discutir, para comparar. Tu não pode comparar o Seiras de 5 meses e meio de futebol brasileiro do Anderson, que é brasileiro, é da aldeia, jogou no Grêmio, 2 anos de Internacional. Meneghetti, se tu me deixar, eu vou falar. Tá liberado? Obrigado, chefia. O negócio é o seguinte, ó. Eu estou comparando a questão de qualidade. O Anderson também jogou bola. Nós vimos o Anderson jogar. Mas o Anderson teve 24 meses de Inter, o outro tem 5 meses de futebol. O que eu estou querendo dizer, senhor Leonardo Meneghetti, é que ele não deu liga no clube. Mas o igualzinho começou a jogar agora. O Anderson não teve sequência também. E o Anderson está 2 anos aqui. Mas passou a maioria do tempo no banco de reservas. O Nico Lopes começou a jogar agora. Calma. Me ajuda. Mais me ajuda. Calma, eu também acho que é calma. Agora, não adianta ser definitivo com o Seiras e não ser com o Nico Lopes, porque do Nico Lopes tu esperava até uma resposta melhor. Ou não? Claro que esperava. O Nico chegou depois e apresentou um pouco mais também, né? Machucou. Ele já apresentou um pouco mais que o Seiras. Um pouco mais até ali, né? Não, é ali. Né, eu acho que os dois são insuficientes. Daniel, tu tem má vontade com o Nico Lopes? Fala a verdade. Não, eu tenho, com um bom jogador, eu tenho boa vontade sempre ao contrário de ti. E aí, o Nico Lopes já está rendendo. No passado a gente estava questionando também o Nico Lopes, já está rendendo. É isso que eu estou dizendo. E eu acho que o Seiras vai chegar lá sem ser brilhante, sem ser um extra classe, sem ser alguém que vai resolver a vida do Internacional, mas acho que ele pode ser um jogador útil sim. Diga lá, Ribeiro Neto. Agora é pra valer. Já passou o Natal, Ano Novo e o feriadão de Carnaval, né? Ziriguidum, nevermore. Não tem mais desculpa para não sair do aluguel. Ligue agora, olha aqui, ó. 4003-2740. Março é o mês do Outlet Tenda. São diversos apartamentos com entrega 100% garantida pelo Minha Casa Minha Vida fase 3 e descontos de até R$25 mil do programa. Vamos ver o recado da construtora Tenda. Março já está aí, você ainda não realizou o sonho da casa própria? Então não perca o Outlet Tenda. São diversos apartamentos com entrega 100% garantida pelo Minha Casa Minha Vida 3. Descontos de até R$25 mil. Ligue 4003-2840. Só no Outlet Tenda, apartamentos a partir de R$120 mil, com a partir de R$99 de entrada. E você não paga nada pela documentação. Além disso, dá para usar seu FGTS como parte do pagamento. Anotou? 4003-2840. Mude agora mesmo com a Tenda. Gente, não é sorteio. Faça uma simulação sem compromisso. Não perca mais tempo. Saia hoje mesmo do aluguel. Aproveite os lançamentos. E tem apartamentos prontos para morar em diversas regiões no Outlet Tenda. Ligue agora. 4003-2740. Mude agora mesmo com a Tenda. Meneghetti. Roberto Melo, vice-presidente de futebol do Internacional, respondendo a uma pergunta que lhe foi feita ontem na coletiva sobre por que o Inter é um com e outro sem o D'Alessandro. Acompanhe. Porque o D'Alessandro é um jogador, né, diferenciado, não é à toa que ele é um dos principais ídolos, não dos últimos tempos, mas da história do Inter. Então é evidente que quando ele joga é diferente. É pena que o ano passado ele não estava aqui. Talvez tivesse sido diferente. Então, ele é diferente na questão técnica. Não é à toa que o D'Alessandro é o ídolo que é, porque ele, no vestiário agora, emocionado, falando disso, né, da história bonita que ele tem aqui no Inter e do ano bonito que ele quer construir aqui, ainda esse ano. O D'Alessandro sabe que o momento internacional é um momento decisivo, que é um momento delicado, que é um momento desconfortável e que ele vai ser importante na trajetória para que o Internacional volte à Série A. Está claro isso?
Agora, eu acho que a pergunta que foi feita ao Melo, que ela ainda que seja pertinente, a resposta é essa mesmo, é óbvio, não tem um jogador como ele, é difícil achar. Agora, isso não dá à direção, Daniel, o direito de sonegar a busca, a procura, e se atirar nas cordas. Claro. É missão do Melo, do Jorge Macedo, do presidente Marcelo Medeiros, de tentar procurar uma alternativa no futebol brasileiro, sul-americano, de alguém que possa suprir quando o D'Alessandro estiver fora. Até porque, não sei se ele vai dar sequência à sua trajetória, à sua carreira no ano que vem. Não, e outra, é óbvio que o Inter não vai achar um jogador com as características do D'Alessandro, isso é evidente. Mas um jogador que permita ao time jogar quando o D'Alessandro não está. Em Caxias do Sul, o Internacional jogou no balão. Porque não tinha o D'Alessandro e não tinha um jogador assim. Eu acho que o Paulo Brito tem razão num aspecto. Eu acho que se o Valdívia conseguir retomar sua trajetória, ele vai ser esse jogador. Mas ele não é o D'Alessandro. Não, claro que não é. Toque de bola. Não é, mas quem vai entrar ali, ó. O Valdívia é improviso puro. Ele pega a bola, vai pra cima, bate de longe. O Valdívia com o Diego Aguirre jogava... Esquece o Diego Aguirre, perdeu outra ontem. Tá, só um pouquinho, Ribeiro, mas eu não posso apagar idolatra o Diego Aguirre, só perde, não ganha nada em lugar nenhum, e vocês idolatram o Diego Aguirre. Não, eu não estou idolatrando o Diego Aguirre. trabalhar na pizzaria dele. Eu não estou idolatrando o Diego Aguirre. Agora, eu tenho que reconhecer que com o Diego Aguirre, o Valdívia cumpria uma função tática. Hoje não, o Valdívia pega a bola e quer decidir o jogo sozinho. E até ontem ele tentou recompor, eu reconheço isso. Recompor? Só ele que o Valdívia, uma bola pra ele só. O Valdívia não está jogando nada, vamos ser claro. Sabe só porque é da base? Por isso que eu fiz a ressalva se o Internacional não contratar e se o Valdívia retomar sua trajetória, ele vai jogar ali. O Valdívia, por ser esse jogador de improviso, de criação, de pegar a bola... Vamos ver o Valdívia antes da lesão, ele tem que ter confiança. Ele se lesionou, voltou para um time completamente esculhambado, deu errado, foi perseguido e xingado nas redes sociais e abre 2017 com uma nova lesão. Ou seja, ele é um jogador sem nenhuma confiança nele mesmo, ele não tem nenhuma autoconfiança. Aquele pênalti que ele perdeu para o São Paulo, aniquilou com ele. Ali foi a gota d'água. Aniquilou com ele. E não recuperou. Agora, ele tem que saber jogar o futebol coletivo. Isso é verdade. Ele tem que evoluir nesse aspecto. Ontem ele queria decidir o jogo sozinho. Ele está com a necessidade de decidir um jogo sozinho para, de repente, retomar a confiança, né? Porque ontem, ao invés de ele tentar um passe, ele pegava a bola, tentava jogar individual e perdia sempre, né? Sim. E a gente sabe que o Valdívia, antes da lesão, ele não seria, evidentemente, um substituto do Alessandro, à altura, mas faria o time jogar como já jogou em outras oportunidades. Não tem nem a característica do Alessandro. Eu acho que ele poderia jogar ali. Se ele tiver a pleno, pode ser a alternativa. Mas se ele tiver a pleno, ele pode até ser titular do Inter, né? O melhor Valdívia que a gente conheceu à época de Diego Aguirre, ele seria titular desse Inter. E dentro dessa ideia que o Ribeiro está defendendo, e até eu concordo, de recuar o D'Alessandro, o Valdívia pode ser o jogador lá na frente. Para ser o D'Alessandro ofensivo. Concordando. O D'Alessandro constrói o jogo, o Valdívia ajuda os atacantes a definir. Virou assessor da tese furada do Ribeiro Neto. É um negócio impressionante. Eu defendo ele. E ele te chama de tatiquez. Vocês são testemunhas que eu defendo o Ribeiro Neto, só que ele não me defende. Claro, ele ofende, inclusive. Mas tu tem que defender o Ribeiro Neto. Aí tu vem aqui, tu apresenta números e esculhamba o teu trabalho. Antes da pintura que o D'Alessandro nos proporcionou ontem no Beira-Rio, o último gol de falta do Internacional foi justamente de Valdívia. Paulinho separou a imagem, tá aí, ó. Que jogo é esse, Paulinho? Técnico do Inter, Diego Aguirre. Santos em 2015. 28 de junho de 2015. Inter treinado por Diego Aguirre. Golaço, hein? O Internacional nesse time tinha Lisandro Lopes, tinha Nilmar. Ele tentou cruzar a bola, gente. Para com isso. Para aí um pouquinho, eu não vou enganar o telespectador. Ele tentou cruzar e a bola caiu na casinha. Mas mais justifica, Ribeiro, a dificuldade do Internacional nesse fundamento. Mas essa é aquela bola, Ribeiro, que não é só a tentativa de cruzamento. Tu tenta cruzar a bola fechada para daqui a pouco atrapalhar o goleiro. Não, mas ele tentou cruzar. Se alguém dá uma gol de falta. Não, mas não é. Foi gol de bola parada. Isso é que nem aquele gol do Grêmio, parecido, guardar porção, que o Grêmio foi campeão gaúcho em 2006. Dentro do Beira-Rio com o empate 1-1. Te lembra disso? O Internacional? Pedro Júnior? Aquela falta batida que vai em direção ao gol. Se ninguém tocar nela, ela vai entrar no gol. Tcheco. Se alguém der uma casquinha... Grêmio e Palmeiras 2008. Tcheco. Bateu uma falta fechada, então, foi Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra. Quis cruzar e meteu no outro. Não, do Ronaldinho acho que é diferente. Já voltamos, mas lembrando, hein? Segunda-feira tem estreia aqui na Band. Fique ligado. Oi, gente. Bom, agora falta muito pouco, né? Faltam 3 dias e segunda-feira, programa da Regina está no ar logo depois do Donos da Bola. Olha, a gente vai falar de tudo um pouco, vai ter música, entretenimento, comportamento, a sua participação aí de casa com certeza. Seja bem-vindo ao programa da Regina. A gente está esperando você, hein? Só segue, assiste o Dono da Bola e fica com o programa da Regina. Tô te esperando.
o seu esporte. É encontrar os amigos, voltar do trabalho, tomar muita água, esvaziar a mente, vestir um roupão, ganhar tempo, dar um passeio, acertar em cheio, viver sem estresse, conhecer a cidade, cuidar da saúde, pensar na vida, se esforçar, respirar fundo, começar de novo. O Guine Esportes, tudo pra tudo quanto é esporte. Março já está aí. Você ainda não realizou o sonho da casa própria? Então não perca o Outlet Tenda. São diversos apartamentos com entrega 100% garantida pelo Minha Casa Minha Vida 3. Descontos de até R$25 mil. Ligue 4003-2840. Só no Outlet Tenda, apartamentos a partir de R$120 mil, com a partir de R$99 de entrada. E você não paga nada pela documentação. Além disso, dá para usar seu FGTS como parte do pagamento. Anotou? 4003-2840. Mude agora mesmo com a Tenda. Oi, gente. Sabia que nós vamos poder terminar o ensino médio já capacitados para trabalhar? Sim, o MEC acaba de lançar o MedTech, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. A previsão em 2017 para as universidades é de mais de R$7 bilhões, assegurando a manutenção dos serviços. E neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, esse é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal. Serginho Beauty, referência em salão de beleza em Porto Alegre. Agora em novo endereço. Salão Hair Club Marta Lúcia, no Hotel Embaixador. Rua Jerônimo Coelho, 354. Marque o seu horário com a beleza. Telefone 2123-6729 ou 9958-3050. No programa desta semana, uma entrevista com a mulher que revolucionou o direito de família no Estado e no país, tornando o Rio Grande do Sul referência nos direitos LGBTI. Recebemos a primeira juíza e desembargadora aposentada e advogada Maria Berenice Dias. Bom, daqui a pouco ela publicamente se assumiu, eu sou homossexual. As pessoas vão deixar de amar? Sábado, às 10:07, na tela da Band. Encontro marcado. Os planos Vida GBUX oferecem proteção e segurança para você e sua família e também uma ampla rede de convênios. Com descontos de até 50%, você gasta menos e sobra mais para se divertir, para cuidar da saúde ou da beleza e até conhecer outros lugares. São muitos estabelecimentos no Brasil. Planos Vida GBUX. Fácil contratação e mensalidades acessíveis. Na marca do pênalti, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. O mais novo sócio de Ribeiro Neto nas teses furadas, o Felipe Duarte, está na marca do pênalti. Hoje a pergunta vem de Parobé, é do Davi Silva. Davi, muito obrigado pela tua participação conosco aqui nos Donos da Bola. Quem você contrataria, Bolanhos ou D'Alessandro e por quê? Essa aí ficou fácil, né? Essa aí ficou fácil. Não, eu não tenho nada contra o D'Alessandro, mas eu contrataria o Bolanhos. Acho que é um jogador mais jovem, pode render mais futuramente, o Grêmio pode ganhar dinheiro em troca, né? Vendendo ele para a Europa, até acredito que não, mas para o mercado chinês, Oriente Médio. Então, acho que o Bolanhos poderia ser mais rentável e responderia dentro de campo. Mas depende da necessidade de cada time. Pensando no imaginário, vamos lá, não sei qual é a peça que me falta no meu time, mas eu contrataria o Bolanhos. Respondido? Quer pensar, repensar, reavaliar? Vai, Simon Bianchini. Meneghetti, ontem com mais uma vitória sobre o Sampaio Corrêa, o Inter chegou à quarta fase da Copa do Brasil. Nessa quarta fase são 10 equipes que vão para um sorteio, num pote só, sem divisão de equipes por ranqueamento, nem nada. Os times que já estão classificados assim como o Inter, São Paulo, Joinville, Cruzeiro, Sport e Fluminense. Jogam hoje o Corinthians contra o Luverdense, primeiro jogo lá em Lucas do Rio Verde, 2-0 para o Timão. Vitória empatou 1-1 com o Vasco da Gama e o Goiás joga contra o Cuiabá. O Goiás venceu por 4-0 fora de casa. Jogam hoje o primeiro jogo, Paraná e Asa. Qualquer um desses times podem ser o adversário do Inter já na próxima fase, a quarta fase no mês de abril. Começa a ficar apertado essa parte, né? Agora começa a Copa do Brasil, né? Não é que agora... Tudo bem, foi feito, foi bem feito e tal, mas é que agora que vai começar mesmo. O cara gordinho só pode confundir Goiás e Cuiabá com Goiabada. Goiás e Cuiabá ficou Goiabada, ficou lindo. Voltaremos amanhã ao 12h30. Ótima quinta-feira a todos vocês. Tchau!